de desastres e tragédias, como foi o caso do rompimento da barragem de Brumadinho na semana passada. Durante toda essa semana, vimos voluntários atuando em várias frentes para tentar ajudar a região atingida no resgate de pessoas, de animais, com a doação de alimentos, de água e por aí vai. Gestos que muitas vezes são pequenos e custam bem pouco para quem faz, mas que mudam tudo para quem recebe. A gente tem dados atualizados aqui dessa infeliz tragédia de Brumadinho, uma semana após o rompimento da barragem. É o 8º dia de buscas, 110 mortes confirmadas, 71 identificados, 238 desaparecidos, 192 resgatados, 394 localizados, 108 desalojados e desabrigados. Hoje os trabalhos de resgate vão entrar em uma nova fase. Até agora os corpos resgatados estavam em regiões superficiais. Agora o trabalho das equipes de resgate dependerá de escavação. Para isso, o trabalho precisará da estabilização do solo, que deve tornar mais lenta a operação. Esses números a cada dia vai mudando. Quero deixar o meu abraço, o meu respeito, o meu carinho a todos os bombeiros do Brasil, em especial aos bombeiros que estão lá em Brumadinho fazendo um trabalho árduo, né? Um trabalho difícil, mas ao mesmo tempo um trabalho bonito, mostrando a paixão pelo ofício. Cláudio Torres Gonzaga, meu amigo, está aqui, e Daniela Faertes, psicóloga, também está aqui. Dira Paz também já está a caminho. Meus amigos, grandes acontecimentos como essa tragédia que é impossível a gente não acompanhar. Quem não lê jornal passou a ler. Quem não vê televisão ou noticiário passou a ver, porque está em tudo que é lugar. Vocês acham que grandes acontecimentos, assim, desastres como esse de Brumadinho, fazem com que a gente automaticamente se torne solidário, se comova? Isso é natural no ser humano, só em grandes tragédias? Sem dúvida, né? Na verdade, cada um de nós já tem as crenças, né? Nossas crenças propensas a isso, mas como nós somos seres sociais e totalmente atingidos pelo que acontece ao nosso redor, quando essas coisas acontecem, esse nosso sistema interno, ele é ativado. Para algumas pessoas mais, para outras menos, né? Mas não tem como as pessoas ficarem imunes a esse tipo de situação. Só que, infelizmente, são crenças que as pessoas, ou comportamentos que as pessoas, por não estarem utilizando no dia a dia, só são ativadas nesses momentos mais difíceis. Isso gera um alerta, né, para que uma culpa, né, uma sensação de responsabilidade, de cooperação, do que fazer, com a grande questão que depois de um tempo tende a passar também, se a gente não torná-la uma questão de hábito. Por isso que eu achei ótimo que você falou também, né, não só de falar sobre a tragédia, mas de como a gente poder colocar isso no dia a dia, porque é um formato, né, de comportamento, de hábito, que precisa de uma constância para ser de alguma forma mais eficiente. Sim. Né? E gera também um olhar para si, de olhar para tua vida e falar, caramba, olha como a minha vida é boa, olha como está tudo bem, e a qualquer momento pode não estar. Porque quando a gente vê essas tragédias e tem esses números enormes de 300 e cada um desses 300, 400 é uma história e só ela já valeria a nossa solidariedade, cada um. E você tem que nunca perder essa dimensão, porque você vê essa notícia, morreram 300 ou 350 pessoas, são mais 50 menos, cada um valia uma história, cada um valia um ato solidário seu. Então tem que sempre olhar para isso como pensar individualmente. A gente tem uma tendência a achar que essa tragédia é uma tragédia de um grupo, claro que é do grupo, mas é um por um, né? É um indivíduo, né? É uma história, é uma família, é um emprego, são filhos e filhas e netos que ficaram sem seus pais, sem seus avós. Sim, e o que você falou faz todo sentido, né? Que as pessoas começam a reavaliar, na verdade, até a noção do que é problema para si. Sim. Né? Será que o que eu tenho no trabalho hoje realmente é um problema perante isso? Será que eu não deveria valorizar mais as coisas? Só que também, da mesma forma da questão da ajuda, da solidariedade, é um outro sentimento que tende a passar quando as notícias começam a não ter tanto essa força, né? Então acho que a grande questão é poder aproveitar esses momentos, não só para reavaliar enquanto isso está acontecendo, mas como é que eu vou fazer para introduzir isso na minha vida daqui para frente, seja essa reavaliação
do que é realmente importante ou não, ou o que eu vou instaurar na minha vida como um comportamento solidário. É isso que o Cláudio falou dessa proporção enorme de mortos, desaparecidos, e que é histórias de indivíduos, há uma tendência nossa como a gente vive num país violento, e falando especificamente do Rio de Janeiro e Fortaleza, que vive um caos agora também de violência, há uma tendência da gente também achar normal, né? E o Carioca, por exemplo, entrou nesse lugar do tipo, e cara, ontem teve um tiroteio lá na rua, morreu um cara lá, tinha um cara estendido lá no chão. A gente tem uma certa banalização da vida, que quando a gente vê uma tragédia com essas proporções, a tendência é a gente se comover e fazer uma certa reavaliação de si mesmo e da sua história, né? Sim, com certeza, com certeza. Mas é que a gente não e que a gente vai torcer para que tragédias desse tamanho não aconteçam com frequência, mas se acontecerem, a tendência humana também seria de que a gente começasse a banalizá-las, assim como a gente banaliza de certa forma a violência urbana e por aí vai, né? Nós somos seres, né, que tendemos ao costume, a tentar sair do sofrimento, de certa forma, de fugir do sofrimento. É uma defesa, né? É uma defesa, exatamente. Você pensa que se você fosse, vamos dizer, comover, sensibilizar para cada um desses, falar, será que eu vou aguentar isso, né? Mas na verdade a gente tem que aguentar, e a gente tem que, eu acho que o solidário, todos esses movimentos são muito legais, de doação de alimentos, mas ser solidário também quando você vota nos deputados certos, nas pessoas certas que impedem esse tipo, você também está sendo solidário. Ser solidário é uma atitude que abrange tudo. Quando você toma as atitudes que defendem o meio ambiente, também é um jeito de ser solidário, né? Não pensar só no solidário, só necessita dessa ajuda, que é muito legal, direta, da doação, mas na tua atitude como cidadão. Sim. Tudo que você faz, você está em defesa da tua comunidade, e isso é ser solidário. Existem as coisas emergenciais e diretas, né? De impacto direto, como a doação de alimentos, que aliás a gente vem ouvindo também nos noticiários que já não estão aceitando mais doações. Primeiro porque já se atingiu um número também, não tem mais onde guardar ou para quem dar, e as coisas estão se estragando. E fora que agora, ao contrário de solidariedade, existe o oportunismo, crime, né, de pessoas que estão dando contas de pessoas físicas para receber esse dinheiro de doação. Isso é que é mais louco. Ao mesmo tempo que o brasileiro é muito solidário e que ele pode ser muito do bem, rapidamente conseguir, né, se mobilizar, né? Para tal, também existe um outro lado perverso, né, de poder usar essa solidariedade de forma criminosa, né? A doação, né? Eu fico pensando, esse cara vendo essa pessoa, essa mulher, esse homem, esse cidadão, olhando o noticiário e falando assim, quer saber, eu vou criar uma conta agora, vou espalhar uma fake news, uma arte, as pessoas vão repostar e esse dinheiro vai vir para mim. Eu não sei que tipo de sentimento essa pessoa tem. Culpa, com certeza não, né? Normalmente são pessoas com comportamentos que a gente chama mais de antissociais ou sociopatas, né? Não só pela questão do roubo em si, mas pela questão da frieza, né? De desviar donativos para pessoas que estão precisando. É uma coisa mais grave, vai além. Não lembro se foi no outro episódio, Mariana, mas houve um jogo de futebol que era para doação de alimentos, e o ingresso era uma lata de leite ou o que fosse. E tinha gente que comprava a lata de leite, tirava o leite, colocava areia e doava areia. Meu Deus do céu. Inacreditável. E vai além de uma criatividade criminosa, né? É impressionante. Mas eu vou dizer pra você, esse cara conta isso pros amigos, achando uma graça. Dizendo, olha como é que eu sou esperto. Olha o que eu fiz. Desse golpe. Malandro. Malandro. Agora, no geral, já que a gente tocou nesse assunto, vocês acham que no geral a gente vive uma era, na verdade, de muita tecnologia, o que automaticamente afasta o contato humano das pessoas, da conversa e etc. Vive uma era também de um certo ou grande individualismo. Vocês acham que, no geral, o brasileiro é solidário? Eu acho que sim. Eu creio que sim. Em geral, sim. Você vê uma série de iniciativas, né,
se mobilizando, seja em relação à natureza, em relação à pobreza. É claro que tem muito a se fazer, né? Mas culturalmente eu creio que nós estamos caminhando para isso, né? Há uma diferença cultural, poderia até dar um exemplo, né? Falando da parte de psicologia mesmo, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, em terapia, quando a gente trabalha as áreas da vida, a gente trabalha área afetiva, familiar, né? Nos Estados Unidos eles colocam uma área que se chama community and helping, né? Ajuda e comunidade. Aqui no Brasil, quando a gente faz terapia, a gente tira essa área porque não é uma área naturalizada. Entende? Da mesma forma que a gente trabalha área afetiva, área de saúde, área de trabalho, área financeira, só que nessa área há um vazio. Então, assim, eu creio que nós estejamos caminhando para algo mais aberto, mais solidário, mas ainda não está introjetado como está, por exemplo, nos Estados Unidos, onde os modelos de áreas de vida, né, não sei se me fiz entender, já incluem o que você faz pela sua vizinhança, que você faz por ajuda, e isso tudo porque já existem inúmeros estudos científicos. Aí entra uma outra parte, né, que você falou, solidariedade sem receber nada. Existem inúmeros estudos científicos conectando a solidariedade a um aumento de bem-estar, de qualidade de vida, né, de diminuição da depressão em pessoas de terceira idade. Então é pra gente pensar também. Então vamos pensar em solidariedade por uma questão própria. Talvez também possa ser uma saída, não só que seja uma justificativa, que seja uma justificativa como essa, né? Mas validar, né? Como uma possibilidade de se transformar também pessoalmente. É isso que você falou de fazer o bem. Faz bem, isso, né? É uma sensação quase que imediata, né? Isso. Quando você pratica uma doação, você automaticamente tem a sensação de que, caramba, eu fui tão legal agora. Isso. Né? Quase que um sentimento até certo ponto vaidoso, mas. Mas eu acho que tem isso, certamente. Né? Tem esse lado. Mas, olha aí. Olha quem chegou. Senhoras e senhores, Dira Paz. Olá, ouvinte. Não deu nem tempo de respirar, hein, Dira? Chegando, olá, queridos. Olá. Prazer estar aqui com vocês. Foi Cláudio Torres Gonzaga que entregou você. Eu ia deixar você sentar, tomar uma água. Eu ia fazer a quietinha, né? Não, mas a presença foi. Ai, que saudade de você. Você tá Tanto bem? tempo, muito bem. Você, eu não tô com muita saudade, que a gente se viu, né? A gente se vê toda hora, abraça, né? A gente ri. Cláudio, que fazia tempo que eu não via. Bom te ver. Prazer, Daniela. Daniela. Você pegou muito trânsito, Dira? O assunto do programa é solidariedade. As pessoas estão solidárias no trânsito, nesse caminho, por exemplo, você reparou alguma coisa, não? Eu reparo, assim, que a gente está tentando respeitar as multas, porque elas estão altas. E é importante, assim, a gente começar por aí, respeitando as placas. Eu sinto isso, eu sinto que, por exemplo, uma coisa que acontecia muito nos anos 90, andar sem cinto, ficar em cima da faixa de pedestre. Alta velocidade. Isso tudo era corriqueiro. Agora, outro dia, conversando com um amigo, ele disse que na Alemanha o trânsito não tem nem limite de velocidade, porque você sabe o seu limite. Não precisa nem da placa. Então, talvez um dia a gente chegue lá. Tomara, porque talvez tenha mexido no famoso bolso, né? Quando mexe no bolso, a gente automaticamente toma uma atitude de respeitar. É a pior maneira de entender, porque é sob pressão, né? Assim, é o sistema punitivo, né? Exatamente, olha. E não necessariamente uma questão de solidariedade, mas de qualquer forma não deixa de funcionar. Que era o que a gente estava falando. Já que o assunto é multa, eu lembrei de um caso que você contou aqui, mas eu lembrei de um outro que eu já vi, um guarda municipal, com todo respeito aos guardas municipais, mas eu tô falando de um específico, escondido atrás de uma banca de jornal. Ele esperou o cara estacionar no lugar proibido. Ao invés de ir lá avisá-lo, falou assim, o senhor não pode estacionar aí? Não, ele esperou o cara estacionar, sair do carro, ele saiu de atrás da banca de jornal e foi lá multá-lo. Deixou de ser solidário, esse guarda. Porque às vezes a repetição do erro faz o erro ficar cotidiano. Exato. E aquilo fica tão natural que a gente nem percebe que a gente está errando. Essa é a cilada de você não se rever. Por isso que é importante aquele amigo que te dá um toque. Aquele amigo que fala assim,
Poxa, você costuma fazer isso sempre? Cuidado aí, um dia você vai se dar mal. É importante a gente ter alguém que dê um toque. E às vezes o guarda poderia ter sido antes. O senhor tem certeza que o senhor não tá vendo a placa? Exatamente. O senhor vai cometer essa infração, porque eu vou lhe multar. Exatamente. E aí, né? Talvez seja isso. Eu tava na rua num temporal terrível e tal, tava indo pra todo molhado e com a dificuldade, era época pré-Uber. E eu tive que chamar um táxi. Quando eu chamei o táxi, o cara cobrou uma fortuna pra me levar. Porque eu tava numa situação. Porque tava chuva. Porque tava chuva e porque eu tava numa situação de desespero. E ele cobrou muito mais do que eu deveria cobrar. Se aproveitando da minha situação. Sim. Aí eu tava com a minha esposa, ela ameaçou reclamar, eu falei, não, deixa, vamos, a gente tem que sair daqui. Aí quando a gente saiu, eu falei, o senhor cobrou muito mais, né? Não ensine isso pro seu filho. O senhor já é assim, talvez não tenha muito jeito. Mas o senhor pode ensinar pro seu filho que as pessoas não precisam se aproveitar da desgraça, não a desgraça, mas do desespero dos outros pra ganhar dinheiro. Pra ganhar dinheiro. Cara, mas o cara ficou tão passado. O cara ficou, assim, talvez eu tenha ajudado ele um pouco. Porque você fez a corrida. Fiz a corrida. Mas no final você foi lá e... Ele ficou muito abalado. E abalou no lugar de, tipo assim, eu tava realmente sendo um aproveitador. Não precisava. Bom, eu tenho que ir para um rápido intervalo. Estou aqui conversando com Cláudio Torres Gonzaga, ator, redator, comediante, produtor, chefe de cozinha, jogador de sinuca e etc. Dira Paz, atriz maravilhosa, minha amiga, que está no ar em Verão 90 como Janaína Guerreiro, arrebentando. E Daniela Faerte, psicóloga. E na volta a gente vai continuar conversando sobre solidariedade. Vamos falar também dessa infeliz tragédia de Brumadinho e de como você pode usar a solidariedade no seu dia a dia, como praticar a solidariedade no dia a dia, nos pequenos gestos. A gente volta já, segura aí. Papo de almoço. Papo! 5 cabeças, 1000 assuntos. Papo de almoço. Hoje com Marcos Veras.